Graça e paz, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Sofá com Deus. Eu sou o João. Eu sou o Will. Graça e paz. Bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei que horário que você está assistindo, mas enfim, seja muito bem-vindo. Sendo bom, né? Sendo bom, com que certeza. Que seja dia, tarde ou noite. Vamos embora. É isso aí. O importante é que de dia, de manhã, de tarde, que edifique o seu dia, sua manhã, sua tarde, sua noite. Amém. Que seja edificada em nome de Jesus. E o nosso convidado de hoje já veio pensado muito nessa parte de edificação aí. A gente tem um tema meio pesado, como você já viu na thumb aí, provavelmente. Pastor Jonathan Samuel, seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no nosso sofá. Amém, glória a Deus. Boa noite, boa tarde, bom dia. Vamos seguir essa linha de vocês aí. Mais uma honra estar aqui com você, Nicolas. Sou Nicolas e Will. Deus abençoe vocês aí de casa. Enfim, que Deus abençoe cada um de vocês. É uma honra e que Deus prospere cada vez mais esse podcast abençoadíssimo aqui. Amém. Amém. Vambora. Prazer recebê-lo aqui. A gente já teve a oportunidade de ver o homem pregando esses dias, né, meu? Graças a Deus. Algumas vezes, né? A gente já teve a oportunidade de ouvi-lo algumas vezes, mas domingo foi demais. Demais. Pra quem não tá muito situado aí nesse domingo, foi há 2 dias atrás, então tá fresquinho ainda na memória. É, glória a Deus, né? Eu falo, se é bom é de Deus. O dia que é nosso. É verdade. Mas esse é bom, é glória a Deus. É o brilho da palavra, né? Sempre será o brilho da palavra. A glória para o nome do Senhor. Então você citou domingo, né? Citou o culto. Então, vale falar que não foi um evento esporádico, né? Foi mais um dia nós somos um. Sim. Exatamente. Com 7 almas entregues para Jesus, diga-se de passagem. Glória a Deus por isso. A glória de Jesus, né? Tem festa lá porque a gente não fazer festa aqui também. A gente faz festa. Solta o rojão. Glória a Deus por isso. Você sabe que hoje eu estive na casa de uma irmã lá da igreja e ela falou comigo, rapaz, o que foi aquilo do Jonatas domingo, não? O homem, cada vez que prega, Deus vai usando mais e mais e mais. Falei, é uma benção. Falei, sabe o que é isso? É o tema que nós vamos falar hoje. A intimidade com Deus. A intimidade vai aumentando conforme o tempo passa, né? A intimidade vai aumentando porque ela vem de relacionamento, né? A gente busca isso, né? Você havia me dito que falaríamos hoje sobre a busca pela intimidade com Deus. É verdade. Então, talvez o segredo não esteja em definir intimidade, mas definir busca, né? Em falar da intensidade da busca ou corrigindo, melhor do que a intensidade é a perseverança, né? Então, perseverar em buscar ao Senhor, que nós temos sido instruídos na nossa igreja, por nosso pastor, outros pastores, e ao longo da nossa vida, né? Perseverar em buscar ao Senhor. Que intimidade é uma recompensa de quem persevera em se relacionar. Legal. Bom, antes da gente entrar no assunto, João, seria legal se ele... como é que eu posso dizer? Se apresentar, né, pessoal? Porque não é todo mundo também que conhece o João assim tão perto. Não, ninguém conhece. Olha. Mas vamos lá. Deixa eu contar uma história triste. Cadê o fundo musical? Triste muito. Dimitri, meu russo, vai ter fundo musical triste aqui. Sou de perto. Eu sou da terra de onde o Will tá querendo ir. Estados Unidos. Natural de Avaré. Fala que não quer ir pra Avaré pra tu ver. Natural de Avaré, nasci ali em 1987, né? Tenho 36 anos. Desde que já nasci numa família que servia ao Senhor, né? Primariamente servindo ao Senhor na Igreja Batista. No ano que eu nasci, meus pais vieram para a Assembleia de Deus. Então, a vida se deu nesse interior. Não vou dizer que foi só em Avaré, mas sempre servindo a Deus. Em Avaré e outras cidades, ora as mudanças aconteciam por trabalho, ora por ministério, e numa dessas a gente veio para Botucatu. Então sou casado hoje com a Sunamita, temos 3 filhos e paramos por aqui. O mais recente é o Isaac, que é um milagre também do Senhor. Servimos a Deus na Somos Um, com o pastor André Ribeiro, pastor Emiliane, com vocês e com você que vai chegar também para servir a Deus com a gente lá. E tamo aí, cara. Essa é uma breve biografia aí deste servo de Deus. Bem breve. Breve. Bom, a gente veio aqui para falar sobre um assunto
específico, mas eu tenho que, enfim, entrar na parte da sua história aí para falar um pouco sobre o seu chamado, como que foi o decorrer sobre você entender a palavra na sua vida, porque a gente acabou de falar sobre o culto que foi no domingo, sobre a mensagem pregada. Eu queria que você falasse, pode dar só uma pincelada, mas como que foi esse chamado, o início do ministério com a palavra, etc. Foi novidade ao longo da jornada. Então não foi uma coisa assim que Deus fez acontecer na minha vida já da infância, já como uma criança já sabia que ia pregar e tal. Não. Enquanto criança eu era da área mais musical, gostava mais de música, gosto até hoje. Comecei a me relacionar com ministérios através de música na igreja. Então era mais ou menos assim, a minha mãe tocava na banda, né? Antiga banda, hoje era orquestra, mas era banda marcial, os quadradão, aquela coisa toda lá. Então, minha mãe tocava, minha irmã tocava, a minha irmã mais velha, Sara, tá em Santa Catarina, e eu tinha a minha avó paterna, né? A mãe do meu pai, ela tocava teclado, tocava em casa. E dessas referências eu comecei a me despertar para música. Então, com 10 anos, eu estava começando a tocar sem ter feito aula ainda. Eu fui vendo, fui ouvindo, sempre com o ouvido, fui tocando. E aí, com 10 anos, eu já tocava na igreja. Fiz a teoria, fui tocar na banda da igreja, lá em Avaré também, certo? Muito grato a esse período lá também. Depois, o teclado foi desenvolvendo. De ver minha avó, ela me presenteou com um mini tecladinho, um órgão, bem antigo, que nem existe mais. E eu comecei a tocar também em casa. Então, eu fui me desenvolvendo nessa parte. Porém, glória a Deus pela vida das professoras de escola dominical que eu tive, né? Tive a irmã Iracema lá em Avaré, outras em outras cidades, mas a irmã Iracema foi a mais marcante, que despertou na gente muito esse desejo de ler a Bíblia. E como nós não tínhamos tecnologias, TV e afins, eu me lembro de alguns momentos que meu pai fazia todo mundo parar em casa para fazer no sábado a lição da escola dominical. Lembra que ela tinha aquelas atividades de criança, adolescentes? Então a gente sentava... Você não era nascido, né? Você... Novinho, né? Você não aquela lataria meio amassada, mas é novo. Novo de ano. Então a gente parava e fazia essas atividades. E disso você foi guardando histórias bíblicas, começou assim. Mas até então, para mim, era uma coisa que todo mundo deveria, né? Fui lendo Bíblia, porque queria aprender a ler melhor, e fui lendo Bíblia e tal. E tocando. Meu negócio sempre foi tocar e tocar. Quando vim para Botucatu também, sempre na área musical e tal. Na adolescência, perto de uns 15, 16 anos, foi quando eu vi a primeira vez Deus falar comigo através de alguém sobre ministério. Embora eu também não sabia definir direito o que Deus estava falando ali. Né? Deus usou alguém naquela oração antes do almoço, e estava ali almoçando com a gente, em Taquarituba, eu morava nessa época, e Deus, usando esse servo dele, disse assim: olha, eu tenho me alegrado quando você está me servindo tocando, a minha presença está com você ali, tal. Eu falei, puxa, que beleza, nem toco lá aquelas coisas, né? Mas é tudo graça, né? Sim. Mas eu tenho um chamado para você para o ministério. Eu guardei essa palavra e continuei tocando, né? Vida que segue, lendo a Bíblia, me envolvendo com os trabalhos da igreja. Eu não saí dali com aquela mente assim, sou um pregador. Como eu disse, eu nem sabia definir o que seria ministério na palavra daquele profeta. Mas eu era do tipo assim, que eu gostava de estar, como hoje ainda gosto de estar na casa do Senhor. Então, a gente ia para as famosas orações da segunda-feira com as irmãs, eu estava lá. Nós íamos para o culto de terça, nós íamos depois para algum trabalho na casa nas quartas, tinha culto na quinta, outra coisa na sexta. O domingo, então, era todo entregue, né? Só ia em casa para comer, tomar um banho e voltava. E nesse relacionamento, naquilo que eu já tinha com Deus, foi crescendo essa intimidade ao longo da jornada. E a palavra sempre presente, e eu não estava vendo que ela estava tomando mais espaço na minha jornada sem eu perceber. Eu gostava muito de tocar, mas eu não ficava longe da palavra, eu não ficava longe de ler. E eu só lia, eu não escrevia, eu não falava, eu tinha uma timidez que vocês ainda consideram bem tímido. Eu já te conheci mais tímido, né? Bem mais tímido. Bem mais. Eu era do tipo que não me relacionava.
entendeu? Muito mais quieto, muito mais na minha, muito mais no meu canto, sempre lendo e tal. Então, respondendo a sua pergunta, né, como foi na jornada? Foi dessa forma, de uma forma muito natural, silenciosa, né, que Deus foi fazendo. E até que chegou um momento que, aqui já em Botucatu, eu tive pastores que me ensinaram, que me ajudaram, que me instruíram, além do meu pai, que sempre foi um pastor dentro de casa. E abro aqui um parênteses para falar do meu pai. Ele nunca me disse, você tem que ser um pastor, você tem que ser um obreiro, você tem que ser um pregador. Mas eu vi por muitas e muitas vezes de madrugada, de joelho no sofá da sala, orando da seguinte forma: Deus, abençoa os meus filhos, e estava o nome, a Sara, a Rebeca e o Jonatas, que são primeiramente teus e depois meus, e eu te peço que eles sejam continuadores da obra que eu não puder alcançar para o Senhor. Cara, eu ouvi essa oração anos. Ou seja, ele clamou a Deus por isso. E ele nunca pediu, pelo menos nunca contou para nós: eu quero um filho pastor, eu quero uma filha assim, eu quero uma filha assim. E Deus tratou de dar dons e talentos a cada filho e usar como quis usar. Para chegar mais rápido aí, né, na questão da jornada, né, como foi, de 22 anos para frente, Deus começa a usar pessoas para falar: eu vou te usar na hora da palavra. E a palavra começou a queimar mais no meu coração. E queimava já no sentido de Deus me fazer entender algumas coisas e também em compartilhar. Eu ainda não tinha coragem de falar em público, mas sentado com alguém, numa roda, eu já tinha aquele desejo de preciso compartilhar isso que Deus tem me feito entender. 24 anos foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo, aqui em Botucatu, morando aqui, e comecei a pregar a palavra do Senhor, assim, de maneira pública, você entende? Então, mas isso foi sendo construído por Deus do jeito que Ele quis ao longo de uma trajetória. Legal. E chegamos aqui, Ele continua construindo, né? Ele faz. Por isso que sempre, o pastor André sempre ensina isso, né? Diga glória a Deus, não só por dizer, mas porque é dele. Porque perceba, eu jamais poderia, eu lembro de quem eu era, a timidez que eu tinha. Estar diante de uma igreja e falar a palavra de Deus hoje, uma glória a Deus assim, 1000 vezes, né? 1000 vezes. Mas foi algo que Ele construiu. Então, a questão da palavra, e aí vem falando de intimidade, o primeiro passo sempre é dele. Tem mais a ver como a gente responde a Ele do que como de fato eu tive uma ideia de ser íntimo de Deus. Não é. Aproximar-se é uma resposta, né? O primeiro passo sempre foi e sempre será dele. Até porque é uma questão de graça. Qual de nós teria a condição de, cheio de pecados e lepras, defeitos e imperfeições, por nós mesmos, tornarmos íntimos de alguém tão santo, tão puro, né, que nunca pecou? Então teria que vir Ele mesmo. Ele mesmo se revela, Ele mesmo dá o start, o primeiro passo, como faz com cada um de nós. É verdade. Eu essa semana estava lendo e estudando, pensando nesse tema de hoje, e um texto que foi praticamente a base para o restante dos textos e dos pensamentos, a base para algumas questões que a gente vai te fazer, foi o texto de João 15. Estava até procurando ele aqui agora. João 15:15. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Foi um texto que chamou bastante minha atenção, principalmente por isso, né? Por ser algo partido de Jesus para nós, né? De Deus para nós, essa intimidade. Porque Ele nos escolheu, não nós a Ele. Nós não temos cacife para escolher a Ele, né? Tá mais do que certo. E onde entra o nosso papel com isso? Tendo em vista que parte de Deus a escolha de se aproximar de nós, de nos dar o direito, nos dar a permissão, o privilégio de ter essa proximidade, essa intimidade com Ele. E entra essa questão que você falou da perseverança em buscá-lo, onde acontece esse casamento aí com a vontade de Deus e a nossa
perseverança. Isso. Nós cremos, o que eu tenho crido, o que eu tenho aprendido, é que Deus deu ao homem a liberdade, né? Deus deu ao homem a liberdade de tudo. De querer estar ou não querer estar com Deus. De buscá-lo ou de não buscá-lo, né? Deus criou o homem com esse livre-arbítrio e o mantém. Nós cremos assim. Quando a gente fala da intimidade, você perguntou onde que nasce isso, né? Acho que nasce daquilo que Paulo escreveu a Tito, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, parte disso aí. A intimidade para com Deus, embora ela nem todos a tenham, mas ela é disponibilizada a todos. É uma mesa preparada a todos. Agora, a resposta que se dá demanda o resultado que se terá. Então, você veja, por exemplo, Jesus Cristo, quando foi orar no Getsemane. No Getsemane, ele chama os 3 para orar com ele. Pedro, Tiago e João. Mas diz o texto que os olhos deles estavam pesados, né? A tristeza, tiveram sono. Então, a resposta deles ali não foi tão boa. A resposta não foi adequada. Mas o convite estava ali. Jesus disse em outra parte, quando ele está sendo acompanhado por uma multidão, ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Então, repare que ele está dizendo: eu libero para me seguir, eu convido para vocês me seguirem, eu quero que vocês me sigam, mas ele começa dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se, renuncie a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, a presença de Cristo naquele momento é a graça manifestada, Deus dizendo: eu quero me aproximar. E quando você olha para quem é Cristo, né? Recentemente a gente teve essa ministração, nós somos um, através do pastor Hernandes, a pessoa de Cristo, o verbo que se encarna, talvez de tanto a gente ouvir isso, fica aquela coisa assim: poxa, Deus encarnou-se. Mas se você parar para pensar com detalhes, quem ele é e ao que ele se submete para encarnar-se, para se fazer homem, tudo para dar esse primeiro passo, para que nós pudéssemos ter uma relação de intimidade, de nós para com ele. Porque se a gente parar para pensar que intimidade é quando eu conheço abertamente, ele já nos conhecia abertamente. Então ele não fez todo esse processo de encarnar-se por si, para que ele conhecesse, para que ele experimentasse, para que ele vivesse alguma coisa. Fez para que nós pudéssemos ser purificados dos nossos pecados e pudéssemos desfrutar de sua presença. Coisa que foi perdida lá no jardim. Legal. Excelente. No livro de Atos, eu não me lembro se é no capítulo 8 ou se é no capítulo 9. Tá narrando a história de Filipe. E na versão que eu estava lendo, eu estava ainda meditando hoje, falando sobre que o Espírito de Deus, ele diz a Filipe: desce de Jerusalém em direção a Gaza, só que vá para um caminho deserto. Então, existiam ali os terrenos que vão para essa cidade, mas o Espírito Santo ele leva Filipe aí por uma estrada deserta, que teoricamente não, acho que claramente seria algo que a gente não faria normalmente, né? A não ser que seja levado pelo Espírito mesmo. Então ali a gente já entende que o Espírito Santo está sempre em contato, ou pelo menos buscando contato, né? E aí vai da gente ter esse feeling, né? É o Espírito Santo, ou não, ou é apenas a minha mente, apenas meu coração. Existe muito essa dúvida, né? Principalmente quando a gente fala com um adolescente, com um jovem. Acredito que, na verdade, acho que todas as idades, mas eu acredito que adolescência e juventude existe muito disso. Mas como saber se é Deus que está falando comigo, ou se é a minha mente, enfim. Eu acho que isso é didático, né? Se você, usando a própria Bíblia para responder a sua pergunta, vamos lembrar da história do menino Samuel, no templo com o profeta Eli. Quando Deus chama o menino Samuel, a quem ele recorre? Ao profeta Eli. Por quê? Porque não estava acostumado a que outra voz se manifestasse naquele lugar. Então, quem fala aqui geralmente é o profeta. Então, deve ser o profeta que está me chamando. E, de repente, ele perde o sono porque aquela voz não o deixa dormir, né? O conforto vai ser interrompido por aquela voz que não o deixa descansar. Ele tenta ficar confortável, dormir e descansar,
mas aquela voz o chama. Então ele acha, bom, deve ser o profeta. E Deus é paciente, porque Deus chama uma, chama 2 vezes. O Eli não está entendendo ainda, não se tocou. O menino ainda não sabe, mas também não consegue ficar confortável. É que a gente tem um parênteses de que, às vezes, Deus, para nos despertar para a intimidade, ele tira alguns confortos. Ele tira de nós aquele momento que você queria só relaxar, só descansar. E você não entende. Por que eu tô com esse fogo queimando? Por que eu tô com esse espinho me cutucando? Por que eu tô com essa prova embatendo? Deus está chamando. Deus está querendo falar. Deus está querendo dialogar. Deus está querendo se relacionar. Ele é um Deus pessoal. Então, ele interrompe o sono do menino e ele persiste. Repare que ele insiste. Veja a paciência de Deus como um professor. Eu vou ensinar Samuel a me ouvir. Isso é muito poderoso para algo que eu já vou dizer. Porque Samuel, ele insiste em correr para Eli. Quando ele entende, fala, Deus está chamando o menino. Aí falou, Samuel, é o seguinte, quando você ouvir de novo essa voz, não sou eu. Aí ele aponta para o lugar certo. Você vai dizer o seguinte, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E uma das chaves da intimidade é isso que você perguntou. Como é que eu vou discernir? É ouvir. É ouvir a voz de Deus. E se você quiser aprender a ouvir a voz de Deus, você vai ter que aprender a não ouvir outras, a diferenciá-la de outras. Talvez um dos males da nossa geração sejam as muitas vozes que a gente ouve. Tem muita gente explicando, falando, querendo dar parecer, opinião sobre Deus, sobre isso, sobre aquilo. Nas nossas decisões, muita gente quer definir, quer falar tantas vozes. Só que Deus está querendo esse momento a sós, como foi com Samuel. Chamando, insistindo, falando. E que a nossa resposta, Senhor, fala. Ou seja, fala o Senhor. Já que ele não vai falar mais nada, nem o próprio Samuel falará mais nada. Aí quando tudo se cala, Deus fala com Samuel. Então, o primeiro passo, respondendo a sua pergunta, como conhecer, como diferenciar? A primeira coisa é você ficar disponível e dizer o que Samuel disse. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele vai se fazer entender. A maravilha da graça de Deus, né, respondendo a sua questão ainda, é essa. Depende muito mais dele do que de nós. Depende muito mais de Deus nos fazer entender a sua voz do que a gente ficar angustiado. E se eu não entender? O começo é assim. Agora, na jornada, você vai entendendo de tanto andar com ele, de tanto caminhar com ele, daqui a pouco você está como aqueles discípulos do caminho de Emaús, de Lucas 24. Sem perceber, o coração já começa a queimar só de ouvi-lo falar. Ele te toca, ele passa por você e você já o sente, já ouve ele falar através de um gesto de uma criança, através de um hino, através de uma situação do dia a dia, você já está conseguindo ouvir Deus falar. Já não precisa mais, a gente não despreza isso, porque Deus se manifesta por profetas, por sonhos, por revelações, mas você já não fica mais dependente de um profeta pôr a mão na sua cabeça, porque você está tão íntimo dele, andando com ele, que numa criação que ele fez, num rio que corre, no abraço de uma criança, no caso dos casados, entre você e a sua esposa, entre você e seus filhos, no abraço de um irmão da igreja, você entende, ele está falando comigo. O começo pode ser confuso, como foi para Samuel. Quem que está falando comigo? Mas a intimidade te faz conhecer. Agora, vindo para a nova aliança, e eu já encerro para não ficar uma resposta gigantesca, né? Vindo para a nova aliança, o Espírito Santo que você citou em Atos, ele veio morar. Então, a voz que se espera não é uma voz de fora, é uma voz dentro. Porque tanto em João 14 quanto João 16, né, Jesus disse, olha, o Espírito Santo, o Espírito Consolador virá, estará convosco e em vós. Vai habitar em vocês. Como vai habitar em nós? Também através da palavra. Você citou João 15, um versículo antes do que você citou, diz assim, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O que ele mandou a gente fazer? Está aqui. É a sua palavra. Quando a palavra está habitando em mim ricamente, o Espírito Santo está operando ela. Onde está a palavra está o Espírito Santo.
Eles não andam separados. Então, se ele está em mim, dentro, ele está falando. Então, eu ouço, mas não na orelha, não no ouvido. Eu ouço de um jeito que só Deus sabe falar com a gente. Dentro do nosso coração, aquela impressão no espírito e aquela convicção. Ele está falando. Assim vem uma profecia, assim vem uma mensagem, assim vem uma instrução, assim vem um conselho, assim vem uma direção. Só para finalizar sobre Atos ainda, o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração na tarde foi: ele disse a Filipe, vá por esse caminho, é um lugar deserto. Como eu disse, claramente, uma pessoa comum não iria por esse caminho. Porém, depois que ele cumpre o desejo de Deus, a Bíblia fala que ele é arrebatado e é enviado a uma outra cidade. E ali eu entendi, quando eu obedeço à voz do Espírito e cumpro o desejo dele, mesmo que o lugar que eu esteja não seja confortável para mim, ou não seja um lugar legal, eu obedeci e fui com as minhas próprias pernas. Mas quando eu cumpri o desejo de Deus, ele me arranca de lá sem eu nem perceber. Poder que só ele tem. Porque, na verdade, a intimidade, ligando ela com a sensibilidade não é aquela coisa assim que eu sinto aquele arrepio, e ele tá aqui. Mas que é da hora. Mas não é isso. Se você olhar para a Bíblia falando sobre pessoas sensíveis a Deus, ligando com a intimidade, tem tudo a ver, só foram pessoas que ouviram e obedeceram. É o sensível sensorial mesmo, né? Exato. No sentido de reconhecer, né? Reconheço e obedeço. Sim. E eu tenho uma ação após ouvir. Porque o segredo seria ouvir. O primeiro passo para eu me tornar íntimo de Deus, dado que é pela fé, não é por vista, né? Então, se é pela fé, são os ouvidos que vão entrar em cena. Então, eu ouço Deus. E aí eu respondo Deus de maneira que o agrada. Veja como Paulo descreve o povo de Israel, falando sobre, ou melhor, o escritor aos Hebreus, dizendo que a palavra da salvação para eles foi pouco aproveitada, porque não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Ou seja, Deus falou com eles, Deus se revelou a eles, mas eles não tiveram uma resposta de fé ao que Deus estava falando. Fizeram o que vos mando. Não fizeram o que eu vos mando. Então, como serão meus amigos? Então, repare que a intimidade, ela vem disso. Se você olhar o Salmo 25:14, ele fala sobre a intimidade com outras palavras, mas está ali. Diz assim: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Ou seja, que o amam com reverência, que nas suas ações o honram. Então, vai mais além de sentir ou de ter uma experiência mística, sobrenatural, surreal. Não. É uma coisa de que eu ouço a ele e aí eu obedeço. E aí eu vou crescendo em relacionamento. Repare uma criança, né? Você tem filho? Não. Vai ter, receba. Amém, amém. Vai ter, receba. Você vai ensinando uma criança os conceitos, né? Ou não pegue isso, ou pegue aquilo. E você celebra como pai quando ela avança. Quando ela consegue entender. Né? Com as minhas filhas foi assim. Você vai ensinando, seja lá, o ensinar a andar, o dar os primeiros passos. Esses dias a gente vibrou muito com a Sofia, por exemplo, dando as primeiras pedaladas sem ninguém estar segurando, porque ela foi ouvindo. Eu dizia, escolhe uma linha, filha, imagina que a linha está reta e você vai pedalar, vai segurar, vai por aqui, tal. Quando ela fez, a gente celebrou muito, porque ela conseguiu entender e fazer. E aí que nasce a intimidade com Deus. Quando eu entendo a sua vontade, que o Espírito Santo me diz, a Filipe, eu entendi. Uma vez que eu entendi, eu só tenho uma responsabilidade. Obedecer. Fazer. Obedecer. E aí começo a crescer em intimidade, porque daí ele me revela mais. É uma questão de fidelidade. Ele vai me dando mais. Conforme eu obedeço mais, eu cresço em relacionamento com Deus. Ser fiel no pouco. Sobre muito. Infelizmente, né, esse sentido, para alguns, ficou só no material, né? Sim, financeiro. Você fiel no dízimo e na oferta, e não deixe de ser, e seja mais do que isso. O Novo Testamento ele está além dos 10%. Agora, coloca isso para a relação com Deus. O que foi que Deus revelou para você hoje que você já sabe que é para você para ter intimidade com Deus? O que você já sabe que é para fazer para ter intimidade com Deus como cristão? Ler a Bíblia? Orar? Um jejunzinho cai muito bem?
estar em comunhão com os irmãos. Fugir do pecado. Fugir do pecado. São valores simples, não são? Mas são negligenciados. A gente quer uma solução muito mirabolante, quando, na verdade, ele só quer ser ouvido, entendido, obedecido. E aí nós cresceremos em intimidade com Deus. A gente já respondeu a como não alcançar a intimidade com Deus. Seria desobedecendo, né? A desobediência. A gente deu uma chave para alcançar e uma para uma grande pedra de tropeço aí que a gente vê que é a desobediência, porque esse versículo anterior, né, João 15:14, já fala, se fizerdes o que eu vos mando, serão meus amigos, né? Então, às vezes a gente... você estava falando, eu lembrei do texto de Eclesiastes, né? Eclesiastes 10:1. Até abri aqui. As moscas mortas fazem exalar mau cheiro e dá um aroma ruim ao unguento do perfumista. Assim também é uma pequena estultícia ao que é estimado como sábio e honorável, né? Então, um exemplo de que a mosca morta, uma coisa tão pequena, que não é a nossa mosca de hoje, né? Mas era um animal bem pequeno, né? Um inseto, podia estragar aquele frasco todo de perfume. Às vezes a gente está até no caminho certo, né? A gente está cumprindo com alguns dos princípios, mas esbarrar em um pequeno deles já pode estragar o cheiro do perfume todo, né? Exato, é porque você deu acesso, não é? Você deu lugar. A mosca teve acesso ao perfume, como uma serpente teve acesso à mente e o coração de Eva, posteriormente de Adão, com os seus argumentos. Repare que tanto a intimidade para com Deus, a conquista, o crescimento, o desenvolvimento dela, quanto a perca, passa por esse acesso. Porque o que é a intimidade com Deus? Ele, por sua graça, me dando acesso e eu respondendo com obediência. E acesso foi uma coisa que ele deu já logo assim na cruz do Calvário. Quando ele dá o brado, está consumado, o véu do templo se rasga, ele se rasga. Ou seja, o acesso estava sendo garantido, como dizendo, entra. Né? Ele se revelou como sendo a porta, eu sou a porta, ou seja, eu estou dando acesso. Em contrapartida, ele usa Paulo para dar uma orientação. Não deis acesso, não deis lugar, não deis legalidade ao diabo. Em nenhuma de suas formas. Argumentos, pensamentos, conceitos, não deis lugar. Falando sobre a mosca que cai no perfume, esse pouco, entre aspas, de pecado, né, que cai em água limpa, esse pouco de sujeira que começa a entrar e contaminar o relacionamento com Deus. Se você parar para pensar no que a serpente vai colocar na cabeça de Eva, né, lá no Gênesis, repare que ela vai pegando um pouco de verdades, misturando com uma dose pequena de engano, para poder corromper em Eva aquilo que Deus havia dito e provocar uma quebra da intimidade daquele primeiro casal com Deus. Essa mistura, né, como você usou, uma pequena dose que contamina o restante. Eu uso pensar que é a mistura da mentira com o engano. A mentira é a mentira mesmo. Nunca seria verdade. O engano, ela tem uma certa porcentagem. Foi o que o diabo fez através da serpente. Foi o que os irmãos de José fizeram para enganar Jacó, né, misturando a túnica verdadeira com o sangue do animal, fazendo pensar que era o sangue de seu filho. Ou seja, o engano estava ali, meio verdade, meio mentira. E é o mundo que nós vemos hoje. Meias verdades, meias mentiras, contaminando e afastando as pessoas do Senhor. Né? Importa o tamanho do pecado, no caso, né? Tipo, a gente tá usando a mentira, mas o ponto não é o tamanho da mosca que cai é o envolvimento com o pecado, né? Exatamente. A natureza do pecado em si, você abrir uma brecha para que ele entre, você dá a oportunidade do pecado, independente se for pequeno ou grande, quando você deixa seu relacionamento, sua intimidade com Deus desprotegido, né? A ponto de poder cair ali a mosca. Pode contaminá-lo. A maravilha da graça é que o João escreveu, né, lá em Apocalipse 22:14, o seguinte: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras
no sangue do Cordeiro. Então, veja, Deus é o provedor tanto do início da intimidade, quanto da manutenção da intimidade, quanto da restauração da intimidade. Ele é quem começa pela graça, ele é quem mantém pelo seu Espírito, ele é quem restaura pelo sangue de Jesus. Então, se algum pecado contaminou alguém, perdeu a intimidade com Jesus, afastou-se, né? Como a gente tem amigos que um dia foram tão próximos, ouviram nossos segredos, oraram com a gente, choraram com a gente, se alegraram conosco, mas por algum motivo essa amizade, esses relacionamentos se romperam e estão longe, né? Isso acontece também para com Deus. Pessoas que se afastam de Deus, perdem intimidade com Deus. É possível restaurá-la? É possível restaurá-la. É possível tirar essa mosca do perfume e ele ser um novo perfume? É possível. É possível essa roupa que um dia foi limpa ser lavada? É possível, né? Porque Deus, como eu disse, é o maior interessado e o grande doador de graça para que a intimidade entre Deus e o homem, através de Jesus Cristo, seja mantida. Show. Jonathan, a gente sabe que quando existe a intimidade do homem com Deus, o homem ele passa a não ser comum. Ele acaba se tornando uma grande ferramenta. Com isso, a gente vê milagres acontecendo através da vida de tal pessoa. A gente vê a mensagem sendo pregada assim, de uma forma muito mais poderosa. Justamente ter essa intimidade do homem com Deus, ou Deus com o homem, enfim. Só que a gente também, quando a gente olha para não vou nem dizer para o passado, mas se eu perguntar para você se você conhece algum grande homem que caiu em sua própria vaidade, justamente de ter esse negócio do poder de Deus. O cara ele tinha uma intimidade grandiosa com Deus e com isso acontecia grandes milagres, e aí vem a vaidade e a pessoa acaba tropeçando. Algumas delas, infelizmente, acabam nem retornando, justamente por causa do tombo ser muito grande. Eu sempre me lembro de Lucas capítulo 2, Maria. Ela recebe a palavra que ela irá gerar Jesus, o Salvador. E mesmo assim, ela continua tendo a humildade assim, sobrenatural. E eu acredito assim, que o ápice da humildade é ela gerar Jesus dentro de um lugar que não seria natural para o Salvador nascer. Ela sabia o que estava dentro dela, ela sabia o que estava sendo gerado, e mesmo assim a humildade dela continuou sendo intacta. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa humildade em ter Jesus demais. Pois é, ela teve Jesus como ninguém, né? Agora, perceba mais uma vez a manifestação da graça, né, na vida de Maria, na história, que envolve o nascimento de Cristo, porque a saudação do anjo Gabriel para ela qual foi? Salve, agraciada. Ou seja, é uma questão de graça, Maria. Né? E aí ela responde com humildade. A graça, ela provocou essa humildade, Maria, porque ela termina, depois da conversa com o anjo, ele diz, olha, você vai ser mãe do filho, né, o ente santo que de ti de nascer, será grande, tal, vai salvar, enfim, há uma descrição ali. E ela termina dizendo o seguinte, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a sua palavra. Eis aqui a serva, você lembra de João 15. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Aí você virou servo. Não, mas eu não vou te chamar de servo. Você vai ser meu amigo. Perceba então que a humildade se manifesta no coração dela em resposta à graça do Senhor. Então quem é soberbo é alguém que está pisoteando a graça. Eu quero entrar nesse paralelo daqui a pouco com você. Você citou a questão de quem é muito usado, né? Sim. Tal. Isso para mim está diferente de intimidade. A intimidade afeta o dom, mas não nasce ali. Nós já vamos chegar lá. Bom, Maria é essa mulher escolhida por Deus, e a Bíblia não diz que ela tinha alguma qualidade diferente que outra não pudesse ter. A Bíblia fala que ela era uma moça, estava desposada de José, ou seja, muito prestes a casar, compromisso firmado, uma moça que aparenta ter uma vida comum, virgem, está guardando a sua pureza. Ok, é o que nós temos de Maria. E a gente vai entendendo mais de Maria nas suas respostas que deu à presença de Jesus. Porque a intimidade com Deus para Maria teve alguns custos. Não foi uma intimidade de culto. Não foi uma intimidade de momento de adoração.
a intimidade dela com Deus, o que gerou? Um filho, antes que casasse. Gerou falatório, gerou perseguição, gerou risco de apedrejamento, gerou fuga, teve que fugir com José, porque Herodes depois queria matar o menino. Ou seja, a intimidade com Deus, através de Jesus na vida de Maria, essa mulher que, como você definiu, tinha muito Jesus, ela tinha muito de Deus na vida dela, olha como está vivendo essa mulher. E em nenhum momento você olha e vê Maria reclamando, murmurando, ou dizendo, eu me arrependo do dia que Jesus entrou no meu ventre. Eu me arrependo do dia que essa semente santa foi colocada dentro de mim. A chegada de Jesus na vida de Maria, a gente usa dizer, né, os pregadores hoje, Jesus vai chegar na sua vida e vai colocar tudo no lugar. De Maria tirou tudo do lugar. Atrapalhou os planos da festa, colocou o caramelo lá na cabeça do José, o anjo teve que aparecer para falar com ele, as fugas para o Egito, o retorno, morar na Galileia, na periferia, enfim, saber que um dia aquilo que você gerou de tão precioso seria perseguido, seria maltratado, uma espada traspassaria sua alma. Intimidade. Isso é para íntimos. Isso é para íntimos. Ou seja, quanto mais perto dos segredos de Deus você fica, mais você é convidado a sofrer as aflições como um bom soldado. Encontre um íntimo de Deus na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que não tenha sido, de alguma forma, triturado, massacrado. O mais íntimo de Deus em toda a história, e sempre será, né, obviamente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz em Isaías 53 que a Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar por causa do propósito que Deus tinha. Os íntimos de Deus como Jó, a que nível foi triturado? Mas voltando para Maria, a cada moída que Deus dava, a cada tribulação que passava, a cada percalço que passava, a Bíblia não narra murmuração, desistência, nada. A Bíblia narra uma resposta humilde. O que ela prometeu no começo, quando a palavra chegou a ela, olha, você vai ser mãe do Salvador, eis aqui a serva do Senhor. E ela não saiu desse posicionamento. Ainda que foi amiga, ainda que foi a mãe humana, daquele que salvou o mundo, o veículo que Deus usou para encarnar-se, ok. Mas ela sempre dizia, e comportou-se assim, eis aqui a serva do Senhor. E confirma isso em João capítulo 2, no primeiro milagre do Salvador, né, narrado por João, quando ela diz, fazei tudo que ele vos mandar. Ou seja, lá no começo, o Senhor manda, eu obedeço. Jesus com 30 anos para começar o ministério, ele manda. Ele manda. Ou seja, esse coração servil, esse coração de servo, que nos abre portas de ir caminhando com Deus. Porque um coração soberbo, ele abate. O que voltando ao que você disse sobre Maria, quando ela recebe a palavra. Então eu posso entender, quando o projeto ainda estava para ser gerado, é de Deus, é Ele que manda. Quando o projeto já está em andamento e ele é grande, continua sendo de Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Exato. Eu só fui o veículo pelo qual ele se manifesta. Por que eu teria alguma glória? Não é? Foi ele que me deu valor, não eu que o valorizei. E a gente vive hoje uma sociedade, né, uma geração, em contraponto, parece que nós é que valorizamos a Deus. Parece que Deus ficou mais rico em ter a gente, e não o contrário. Parece que é privilégio de Deus salvar a nossa vida. Parece que ele precisava de alguma coisa melhor, e aí conquistou-nos. Quando na verdade é o contrário. É tudo uma questão de graça. Ele nos valoriza. Sem a presença dele, a gente volta ao velho estado, vil, miserável e condenado pelo pecado. Mas por causa dele, e porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, nós temos acesso a essa graça. E podemos, como Paulo falar, né? Podemos, como Paulo falou em Romanos 8, chamá-lo de papai, né? O Abba Pai. Que privilégio temos, né? Desde que o nosso coração permaneça ligado ao que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, quando diz, de sorte que em vós haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ficou nessa vibe desse mesmo sentimento que tem em Cristo Jesus, a intimidade vai caminhando, vai crescendo. Ou seja, eu me esvazio.
Eu me esvazio, ele me enche, o coração não se ensoberbece, o coração não se incha, e ele permanece sendo glorificado. Isso aqui não é porque Deus é carente de glória, não. Não é. É porque a soberba é aquela que abate o homem diante de Deus. Um coração soberbo não é que ele ofende Deus, não é que um coração soberbo ele deixa Deus menor, não. É que um coração soberbo leva o homem para longe de Deus, e é o que Deus não quer. Toda vez que o homem pecou e se afastou de Deus, é a soberba, a dureza do seu próprio coração. A vida cristã é cheia de paradoxos, né? Eu me esvazio, ele me enche. Ele me enche. Para eu deixar de ser servo e ser reconhecido como amigo, eu tenho que me portar como servo primeiro. Né? São tantos, né? São tantos paradoxos. Né? O mais maduro de nós espiritualmente é o que tem o coração como de uma criança, né? Exato. A gente vive uma vida. O maior seja como o menor, não é? Sim. Como aquele que serve. E fechando o ponto que você levantou sobre pessoas, você perguntou, né? Se eu já tinha visto alguém que, sendo muito usado por Deus, caiu dessa posição. Intimidade versus dom, né? Aí que tá. Eu tenho entendido assim, penso que não é meu, é o que eu vejo a palavra do Senhor. Caráter e dom. Caráter e fruto do Espírito. Né? O caráter, melhor dizendo, como fruto, e o dom como a ferramenta que o Espírito Santo dá. Onde que eu me baseio e onde que eu oro a Deus e que nos dê esse temor? Mateus capítulo 7, versículo 22. Jesus está terminando o sermão de Mateus 7 e ele fala assim: muitos, isso me assusta, não são poucos, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Você tem vontade de profetizar? Demais. Todos nós. Em teu nome não expulsamos demônios? Quero. Autoridade. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aí andam os paralíticos, os mortos ressuscitam e tal. A resposta dele naquele dia é: eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Isso aqui é estarrecedor. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Cara, esse aqui é o dom. É o exercício dele. E a culpa não está no dom. Então eu não vou querer nenhum dom para eu não estar com essa galera. Não, o problema não está em exercer o dom. O problema está em praticar a iniquidade enquanto se exerce o dom. Porque o praticar a iniquidade fala do seu mau caráter, ou seja, você não tem o fruto do Espírito desenvolvido. O caráter de Cristo não está dominando você, mas todavia você está usando coisas dele. Você está usando o nome dele. Pior a situação. Piorou. Então, ou seja, a gente põe na nossa mente assim que alguém que pregou uma boa mensagem, uma mensagem que trouxe grande edificação, é alguém que está muito íntimo de Deus. Nem sempre. Alguém que operou um milagre. Pô, se você está perto de alguém, vocês dois entrando na Somos Um, no culto das 10 da manhã ou no culto das 18. Aos domingos. Ou às quartas, às 7h30. Lá na Avenida Brasil, 170. 170. Você entrando nesse culto, por exemplo, entra o João Nicolas e o Will e tem um cadeirante chegando junto com vocês. O João Nicolas põe a mão na cabeça ou sem pôr a mão, enfim, começa a andar. Tá cheio. Esse cara é íntimo de Deus. E se ele fizer mais uns 2, 3 milagres na noite, esse cara aqui, Deus está com ele. Pá, é o poder de Deus agindo ali? É o poder de Deus. Agora, se é amigo, é uma outra história. Ser usado por Deus não significa ser um homem de Deus. Ser aprovado por Deus. Sim. Porque... É o exemplo de Sunamita, né? Quando Eliseu passava pela porta dela, né? E ela esperou muito tempo ele passando lá para ela identificar pelas obras dele se ele era realmente um homem de Deus, porque ela já tinha visto Deus usando ele para fazer algumas obras, alguns milagres e mesmo assim ela ainda esperou vários dias para identificar ele pelas obras, pelo caráter. Exatamente. Não pelos sinais, né? A intimidade, ela não está ligada ao dom, no sentido assim de ser determinante. Vou determinar que alguém é íntimo de Deus pelo dom que exerce. Por quê? Porque, vamos falar de entre homens.
Se nós começarmos a conviver, se toda semana a gente tiver um encontro, a gente começar a conversar, a trocar nossas ideias, daqui a pouco eu sei muito sobre você, sei muito sobre você, você sabe muito sobre mim. No nosso falar, se percebe que a gente está trocando as ideias, que a gente está com afinidade. Depois de alguns anos, vão dizer, esses três são como uma mesma coisa. De tanto que convivem, de tanto que passam tempo juntos. Não fizemos nada, não abrimos empresa, não compramos, não vendemos, mas passamos tempo. Convivemos, demos acesso um ao outro em diálogo, em interação e tal. Com Deus é a mesma coisa. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade persistente, contínuo. Vale muito mais aquele que um pouco por dia se dedica ao Senhor do que aquele que faz muito numa semana e depois nunca mais. Vale muito mais aquele que se domina ao ponto de cada dia vencer o pecado um pouco do que aquele que faz tudo hoje e amanhã se relaxa na comunhão com Deus. Então perceba que o dom é uma maravilha. É uma ferramenta útil para a edificação de vidas aqui na Terra. Mas quando a gente fala de eternidade, de entrada no céu, a gente está falando de fruto do Espírito. Aquelas 9 qualidades que o Espírito produz no seu fruto, que na verdade a gente pode resumir como o caráter de Cristo que começa a aparecer em alguém, de tanto que você andou com Ele, de tanto que você o ouve, de tanto que você fica com Ele, de tanto que Ele fala contigo. Quando alguém chega perto de você, é como se estivesse perto de Jesus. Há um testemunho que roda por aí, eu não vi na internet, alguém me falou, mas vou compartilhar porque tem a ver. Numa tribo X, não lembro se é indígena ou se é uma tribo africana e tal, enfim, numa tribo de algum povo desses que habita em tribo, passou um missionário, ficou um tempo com essa tribo, pregou o evangelho ali, dedicou-se a essa tribo e tal. Depois de alguns anos, um outro missionário levantou-se e foi também enviado àquele lugar e começou, depois de muitos anos, a falar de Jesus para aquelas pessoas. Porque Jesus é assim, ele perdoa, ele é manso, ele é humilde e tal. E começou a descrever o caráter de Jesus na pregação. Aí as pessoas começaram a dizer, então, ele já veio aqui. Ele já esteve, esse Jesus aí já esteve aqui. Eu falei, mas como assim ele esteve aqui? Aí ele foi pesquisar e descobriu que aquele primeiro missionário que passou tinha o exemplo de Jesus tão impregnado em si, Deus, que as pessoas, quando ouviram falar de Jesus de uma forma detalhada, confundiram. Porque tinha muito Cristo naquele cara. Na maneira de agir, na maneira de proceder. Isso, para mim, é intimidade. Eu ando com ele, ele me marca, ele me transforma. Aliás, é isso o evangelho, né? A transformação numa nova criatura. E que criatura que é essa aí? É só uma nova versão do Will? É só uma nova versão de Jonas? É a sua melhor versão? Nada, mano. É Jesus Cristo em você. Já não vivo eu. Mas ele vive. Amém. Eu achei muito interessante o que você falou sobre a persistência de estar ali buscando, de estar ali tentando a melhora. Eu me lembro daquele texto que fala sobre aquele que te vê no secreto. Porque a gente sabe que vida de oração, a busca para a vida de oração, não é um mar de rosas. Não é todo dia sentar dentro do quarto já escorrendo, lágrima dos olhos, falando em línguas. A gente sabe que muitas vezes a gente está lá, seco, parece que o céu não abre, a gente não ouve uma resposta. Mas eu acredito que é para esses dias que serve. Sim. Essa palavra, aquele que te vê no secreto. Não só não houve resposta, como tem dia que nem você tem pergunta para fazer. Nem pergunta. Nem você tem pedido, tem nada para falar. Tem dia que você encosta ali, parece que cumprindo um certo ritual. Mas ao mesmo tempo não querendo abrir mão desse momento, dessa oportunidade de tentar, né? De alcançar algo ali. Eu digo que a paternidade ensina muito pra gente, né? Quem tem filho sabe disso. E quem lida com criança também. Ao momento que a criança vem, ela não te pede nada. Ela fala assim, muitas vezes eu ouvi isso das meninas. Papai, só quero ficar pertinho. Você quer alguma coisa? Eu falei, não, só queria ficar aqui. Não quer falar nada. Não quer falar nada.
Quer que o pai pegue alguma coisa? Quer comer? Não, eu quero ficar aqui. Eu só quero ficar perto. Esse é o nível. Se a gente buscasse Deus com esse coração, eu só quero ficar perto. Eu só quero estar contigo. Como diz certo pregador e escritor, até que nada mais importe. Quero isso. Eu só quero a sua presença. Veja Moisés, quando ele faz essa oração. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir aqui. E olha que Deus tinha acabado de garantir. Farei milagres, mando o anjo, tiro os inimigos da frente. Ele fala, se o senhor não ficar perto, milagres, eu não faço a troca. E se essa pergunta viesse a ser feita hoje para nossa geração? Eu vou te enviar um anjo, vou te fazer milagres, só ir. Será que a gente esperaria? Será que já não respondemos? Meu Deus. Será que já não, com as nossas ações, será que já não respondemos? Não é? Será que já não estamos diante das consequências de uma resposta antes que essa pergunta talvez viesse? E a presença dele, onde está em algumas vidas? Né? Como a gente meditou por esses dias aí, que o maior problema dos lares hoje não é a falta das coisas ou de algumas virtudes, é a falta dele. Falta ele. Falta comunhão com ele. Falta ele na mesa, falta ele entre pais e filhos, falta ele entre esposa e esposo, falta ele nos relacionamentos, falta ele nos negócios, falta ele. Então, se falta ele, a intimidade foi para onde? Para alguns. Mas hoje estamos nós aqui para trazer de volta esse assunto e busquemos outra vez. Não é? Como eu disse, ele não é só o doador desse relacionamento, ele é o mantenedor e o restaurador também. Não é? Mas o importante da intimidade é quando a presença dele me basta. Eu quero estar com ele. A presença dele, né? Um outro texto que eu li enquanto passava por essa semana aqui. João 14, 21, né? E a presença dele me parece o presente, a recompensa da busca por essa intimidade, né? Quando a manifestação da intimidade, João 14, 21 fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, o obedecer demonstra de nós o amor por Cristo e ao Pai. E a nossa recompensa de volta é o amor dele nessa forma manifestada, né? A manifestação total da face de Deus a nós, né? Muito do que aconteceu sobre esse testemunho aí da tribo, né? Do missionário. A manifestação, às vezes a gente lê algumas coisas, né? A Bíblia é muito assim, né? A gente tem um texto gera diversas mensagens e percepções diferentes. Às vezes a gente pensa a manifestação de Deus a nós. A gente fica tentando imaginar um rosto, né? Eu, Sim. Por exemplo, a primeira vez que eu li foi esse minha primeira reação. Tentar imaginar um rosto manifestado ali, uma pessoa manifestada, uma imagem, uma forma de Deus se manifestar. Mas nesse exemplo a gente vê que Deus se manifestou estando na própria pessoa, né? A manifestação de Deus naquele homem foi tão forte que ele foi confundido com o próprio Jesus ao descreverem Jesus para o pessoal da tribo, né? A própria manifestação em Cristo, né? Deus em Cristo, encarnado em Cristo, Cristo Deus, né? Cristo sendo Deus. E como alguns olharam para ele? É um carpinteiro, é um pregador, é um revolucionário, enfim, um rebelde. Outros mais diplomáticos hoje definem ele como o maior líder do mundo, outros como o maior psicólogo do mundo, outro como a mente mais brilhante do mundo e tal. Na verdade, Deus estava e está em Cristo, estava ali, agora falando de Cristo homem, né? Querendo se relacionar. Então, ele andava pelas ruas disponibilizando. Deus disponibilizou-se. Veja quanta graça. Nas ruas estava o Deus Todo-Poderoso, né? Eu gosto de uma canção que diz assim que
A mão que tocava as estrelas era a mesma que estava ali tocando os leprosos. Ou seja, Deus estava ali. À beira da praia, né? Pés que andaram nas nuvens, diz a canção, são os mesmos que a mulher beijou e lavou. São os mesmos. Só que nem todo mundo viu naquilo ou nele a luz da vida, a porta aberta, o Salvador, o Messias, e tem gente esperando até hoje, não é? Como está o caso de Israel, esperando até hoje que ele venha quando ele já veio, que a porta se abra quando já foi aberta, não é? Que ele diga sim quando ele já disse sim. Ou seja, estava disponibilizado, estava ali. Então, alguns o trataram com desprezo, outros com ódio, outros com rancor, porém, teve alguns, como essa mulher de Lucas 7, por exemplo, que, sabendo de onde ele estaria, prepara o melhor perfume, quase um ano de trabalho, ela prepara aquele perfume caro e ela vai para os pés dele, ela invade um jantar, ela se sente convidada não pelos outros, mas pela presença dele, e ela se lança aos pés dele, quebra aquele recipiente, derrama o perfume, chora, lava com os pés, não pede nada. Ela simplesmente queria estar ali. Ela simplesmente queria estar naquele lugar. Não pediu lugar na mesa, não pediu refeição, não pediu para sentar no trono, como alguns discípulos pediram, não é? Um à direita, outro à esquerda. Ela só queria estar ali. E se fosse falar na ótica humana, quem tinha mais intimidade com Deus? Os discípulos que estavam todo dia do lado? Ou a mulher? Com a atitude quem demonstrou. Porque tinha discípulo reclamando, não é? Junto com o fariseu. O fariseu dizia, se esse soubesse quem ela é porque na visão deles, para ser íntimo, tem que ser com aquela aparência de santo, não é? Com estereótipo de santo, com uma santidade materializada, não é? Que os outros julgam, esse pode se aproximar. Como a gente tem os vícios, né? Como eu disse do milagre, o grande pregador, o grande curador de enfermos, o grande isso, o grande cantor e tal, o grande líder. Esse cara deve ser muito íntimo. Só que ali tinha o religioso, o exponencial da religião farisaica, que é o fariseu que está ali. Tinha os próprios discípulos de Jesus, mas estavam num processo como nós estamos, talvez, de crescer e melhorar e aprender com Jesus, e tinha alguém que entendeu que ele estava disponível a qualquer momento, a qualquer hora, e que aquele lugar aos pés dele era o melhor lugar para se estar. Só estar. E ela se lança. E ela aproveita a oportunidade. É o que muitos de nós estamos perdendo hoje. Perdendo a grande oportunidade da graça de estar aos pés do Senhor. Estamos aqui, sabe, avaliando o perfume, avaliando se é caro, se é barato, pensando na refeição interrompida, no convidado que chegou ou no penetra, como ela foi, né? Quem sabe a gente está avaliando por cima a situação, e ela é o tipo de pessoa hoje que entende, Jesus é para mim. Esse lugar é meu. Ele abriu a porta, eu vou entrar. Se ele está, eu posso estar também. Eu vou adorar, né? Ela não canta, mas está adorando ali. Falando nessa santidade, né? São caminhos bem parecidos, né? A busca pela intimidade, a busca pela santidade. São caminhos que se confundem bastante, né? Essa humildade, essa fuga e luta contra o pecado, os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. São caminhos que, embora se confundam, também um não atrapalha o outro, né? Eu entendo que até o contrário, parece que a santidade é uma chave, um pré-requisito para se ter intimidade, essa busca pela santidade, pelo menos. Exato, né? O que Pedro escreve na sua carta é sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, é uma questão de ser. Então você é porque eu sou, e seja como eu sou. O interessante é que ele não larga você sozinho nesse processo, né? Citando a santidade. O Espírito Santo vem para te santificar. Então, na salvação ele te purifica, ele te limpa, te deixa limpo. E o que é a santidade contínua? O Espírito Santo vai te ajudando a não voltar para essa lama. Não é? E te dando ainda a graça de, se acontecer de uma lama voltar para a tua vida, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Né? Você vai, confessa, arrepende, deixa a transgressão e segue uma nova vida. Então, não tem como separar, né? A intimidade da santidade, da vida produtiva, né? Da manifestação dos dons. Por quê?
Porque imagine o Espírito Santo habitando em nós e transbordando através de nós. Tudo que é dele começa a aparecer. Não há como esconder uma luz em uma cidade sob uma montanha. Não tem como esconder uma cidade sob uma montanha. Foi Jesus que disse isso. Essa luz ela vai irradiar. Não tem como você ocultar o Espírito Santo dentro de você. O mais alto nível de intimidade é esse. Não é você apenas estar no momento com Deus. É Deus estar dentro de você. Habitando dentro de você. E aí começa a aparecer as qualidades dele. Dele em você. A santidade é dele. O amor vem dele. A graça vem dele. A alegria vem dele. Enfim, todos os dons que você imaginar, ou melhor, o fruto, e também, posteriormente, os dons, ou concomitantemente os dons, tudo vem dele. É Jesus aparecendo. Em uma sociedade hoje que a gente é convidado a olhar para si e dizer que você é que carrega tudo, né? Que você é um semideus, e que você que tem que aparecer, que você que tem que brilhar e tal. O Evangelho nos convida ao contrário. Morre de vez e deixa que a glória dele apareça. Aí a glória de Deus na igreja, no cristão, sempre foi o grande marco do Evangelho. Repare que Atos é tão vibrante porque não são atos de homens, são atos do Espírito Santo aparecendo através de alguns homens e mulheres de Deus. Por isso que é vibrante a palavra do Senhor. Não, se deixasse só Abraão sozinho, sem Deus em Abraão, quem seria Abraão? Um peregrino, filho de Terá. Mas quando Deus entra na história de Abraão, olha como fica relevante e importante para toda a nossa história, a história de Abraão. O amigo de Deus. O amigo de Deus. Não porque ele disse que era, porque Deus disse que era. Né? Deus disse que Abraão era seu amigo. Então, amigo de Deus não é que ele fala, eu sou amigo de Deus. É quando Deus abre a boca, fala como falou de Abraão, como falou de Jó, e como Jesus disse aqui, vocês são os meus amigos se fizerem aquilo que eu vos mando. Então, ele deu 2 dicas para a gente identificar alguém íntimo, um amigo íntimo. Ele faz o que Jesus manda, e outra coisa, ele conhece o que Jesus está fazendo. Porque ele falou assim, não vos chamarei servos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor está fazendo. Mas tudo que eu tenho feito, e eu ouvi do meu pai, vocês sabem, e eu contei para vocês. Então, vocês me obedecem, são meus servos, são meus amigos. E vocês sabem o que eu estou fazendo. Vocês sabem. Os fariseus não entenderam. Alguns discípulos em João 6 não entenderam, foram embora. Os discípulos, em algum certo ponto, nem entenderam nem a cruz. Tudo bem, mas até ali Jesus disse, olha, vocês sabem o que eu estou fazendo. Então, o amigo de Jesus, o íntimo de Jesus é esse. Ele é obediente e quando alguma situação está diferente na terra, ele não está desesperado, porque ele sabe, é o meu Senhor que está fazendo alguma coisa. Já sei que é ele. Né? Ele não me oculta nada. Isso é princípio de Deus, porque isso foi ratificado em Abraão. Quando Deus foi para destruir Sodoma e Gomorra, a Bíblia fala, Deus disse consigo mesmo, ocultarei eu, Abraão, o que vou fazer? Visto que ele será pai de uma grande nação, vou contar para ele. Abraão, vem cá. Vai acontecer assim, com Sodoma e Gomorra. E aí começa aquele diálogo de intercessão de Abraão, né? Se tiver 50, se tiver tantos justos, tal. Ou seja, confirma o que está no Salmo 25:14. Os segredos de Deus é para aqueles que o temem, é para aqueles que o amam, é para aqueles que andam com ele. Então, se você é amigo íntimo, se você está buscando intimidade, ele vai começar a partilhar com você coisas do coração dele, o que ele está fazendo na terra. E Deus está fazendo uma coisa grandiosa, né, na terra. A volta do Senhor está aí, iminente, está para chegar. Então, quem é amigo está sabendo que é ele que está fazendo. Por isso que a gente não se desespera. E você vê que o nível ele vai subindo assim drasticamente conforme você tem essa intimidade com Deus. Porque você pode ver, por exemplo, Abraão, Deus falou que destruiria aquele povo, no caso. Só que daí você vai para João, o que Deus mostra para ele? E aí você vai para Paulo, o que Deus mostra para ele? Então você vê que Deus ele vai, assim, conforme você vai ter intimidade, ele vai abrindo assim o leque totalmente, falando assim, eu vou fazer isso daqui. E a gente tá falando de milhares de anos. Ele não falou para João algo que aconteceria daqui 5 anos, daqui 2 dias.
como, por exemplo, foi com Abraão, que foi um prazo muito menor. Deus ia fazer naquela época, naquele período. Só que com João ele fala sobre milhares de anos à frente. Fora também, se você reparar em nível de intimidade, o que, por exemplo, imagina a intimidade de Moisés. Ou o senhor perdoa o pecado desse povo aqui, ou então pode riscar meu nome do seu livro aí. É muita intimidade. A gente vai ficando abusado, né? Sim, é muito. Mas a gente brinca, né? Mas é parece verdade. Que, assim, olhando nesse curto período, né, desses homens aí que você citou, por exemplo, a gente tem essa sensação de estar aumentando aquilo que Deus está entregando pro povo, né? Mas olhando para a gente hoje, né, a gente vê como isso veio diminuindo, né? Não indo tão longe lá na Bíblia. Eu tenho certeza que vocês dois viram muito desse tipo de coisa acontecer, como eu também vi. Pô, minha avó, por exemplo, que numa oportunidade, pô, roubaram minha bicicleta, eu tô ali um mês na cabeça dos meus pais ali, pô, eu quero uma bicicleta, eu tinha 11 anos de idade. Minha avó liga lá de Rondônia, eu com a minha mãe no portão de casa saindo para ir pegar o ônibus lá para ir comprar a bicicleta. Minha avó liga: Márcia, para o que vocês estão fazendo aí. Eu tava orando aqui, então Deus falou comigo que o que você tá indo fazer vai tirar a vida do seu filho. Para isso aí agora, tal. Tipo, coisas assim que a gente vê que assim, não eram mais relacionados à intimidade do que a dom, né, no caso. Mas a gente vê como isso diminuiu. Eu vejo um sintoma, particularmente, que quando eu era criança, comecei a perceber, entrando ali na adolescência, as coisas que aconteciam na igreja. A gente viu, parece que um movimento da igreja, de uma forma geral, meio que trazendo um peso maior à palavra do que aquilo que ela já tem. A gente não pode acrescentar nenhuma vírgula à palavra de Deus, né? Não precisa a gente aumentar o peso das coisas, querer auxiliar a Deus, ajudar a Deus a como falar para as pessoas. A santidade por si só, por exemplo, ela já tem o seu peso. Mas a gente viu um movimento muito grande da igreja, de uma forma geral, trazendo esse peso de uma forma bem maior do que aquilo que ele tem, do que aquilo que a Bíblia nos expõe. E por isso parece que hoje a gente tenta compensar isso deixando a santidade de lado, né? Como se a santidade tivesse deixado de ser importante porque homens usaram ela de uma forma incorreta durante o período. Mas eu olhando por essa ótica, eu vejo que a Bíblia não mudou. Deus não mudou. A santidade que está escrita aqui, ela tem que continuar, né? Então, o que pode mudar é a forma que usaram esse livro aqui durante um certo período, mas essa busca pela santidade parece que parou, e isso afasta a gente, e inevitavelmente afasta a gente dessa intimidade, desses tipos de acontecimentos, revelações que a gente tinha como comum, né, no nosso meio. E você falando sobre isso, me veio uma passagem, Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim, que todos nós, com o rosto descoberto, né, quando ele faz aquele paralelo com Moisés e tal, no capítulo 3 da segunda carta, salvo engano, ele fala assim, que todos nós com o rosto descoberto, contemplamos e refletimos como um espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Então, o que tem aqui que tem a ver com o que você falou? Ali está descrito uma ação que é contemplar. Nós contemplamos ou refletimos como um espelho. Está embutida ali a questão do contemplar. Ou seja, você contempla Cristo e o Espírito Santo vai transformando você na imagem do Senhor, em Cristo, que é o padrão que Deus aceita, ok? Esse é o padrão de Deus. E não tem outro padrão. Agora, ao longo da jornada, homens apareceram ensinando pessoas a contemplar outras coisas. Então, contemplaram a lei de Deus, fizeram as tradições e confiaram mais nas tradições e esqueceram-se da lei de Deus. Enquanto contemplavam a lei de Deus, contemplaram a lei de Deus e foram aprendendo com Deus. A partir do momento que a tradição dos homens ficou mais importante do que a lei de Deus, Jesus faz uma censura nos seus dias e diz, olha, vocês, pela vossa tradição, vocês estão invalidando a lei de Deus. E aí vem para a nossa idade, para o nosso tempo, né, mais contemporâneo aqui. O que fizeram? Fizeram alguns lugares, alguns ambientes, algumas denominações, enfim, fizeram das tradições, dos costumes, as pessoas contemplar isso. Então a gente contemplava o que vestir, onde ir ou não ir, com quem andar ou não andar,
ok, o checklist de santidade está pronto. E ninguém está olhando para Jesus. Apresentaram um Jesus materializado num checklist que agradava aos homens, que era conveniente a denominação tal. Então, a denominação X achava que a santidade era... O caráter de Deus era definido como não usar, exemplo, roupa vermelha. Então, ali, santidade era não uso roupa vermelha. Eu vou contemplar o padrão de não usar roupa vermelha e eu agradei a Deus. E foi tocando o barco. Ninguém era parecido com Jesus. Mas ninguém usava roupa vermelha. A outra era roupa preta. E por aí vai. Só exemplos. Sim. Ou seja, paramos de olhar para aquele que transforma. Paramos de contemplar. E Paulo, ele é direto, fala, olha, todos nós, uma vez que o rosto foi descoberto, ou seja, fomos iluminados pelo conhecimento de Deus, olhamos para Jesus. E o Espírito Santo, enquanto você olha para Jesus, te transforma na imagem de Jesus. Esse é o padrão. O que é a santidade? É isso. Deus separou você, limpou você, para que você seja semelhante a Jesus. Aí está o padrão. O que fugiu disso, mesmo que seja com boa intenção, errou no seu alvo. Não precisa desmerecer as tradições, etc., de várias denominações, mas isso jamais vai ser maior do que Jesus. Não pode ser maior do que Jesus, né? Cada um com o seu, quem sabe, o costume, o uso, enfim, essa não é a proposta. Mas falando de intimidade, eu contemplo aquele que eu quero me tornar. Ou me torno aquilo que contemplo, né? Então, diante de que eu estou hoje com os olhos parados e postados, o que eu estou contemplando? Do que eu estou em estado de contemplação? Né? O escritor aos Hebreus disse, lá no capítulo 12, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Tirou os teus olhos de Jesus, no que você está se transformando? Então, qual a direção que você está tomando? Com certeza não será da intimidade com Deus. Porque o caminho para a intimidade com Deus é Jesus, é olhar para Jesus, é focar em Jesus. E só Jesus basta. Então, não é Jesus e mais alguma coisa. Foi uma noite bastante produtiva. Glória a Deus. Bastante curta, me parece. Mas se Deus quiser, teremos outra oportunidade para continuar discutindo esse e outros assuntos. Mas eu, particularmente, saio com uma visão bem mais ampla, bem mais esclarecida de como buscar e como evitar algumas pedras, alguns tropeços no caminho aí até a intimidade com Deus, que é tão desejada por nós, né? Me parece um caminho sem rumo, alguém que está ali sem saber o que está fazendo, qualquer cristão que esteja nessa vida sem estar buscando isso, né? É uma busca incessante. Então, muito obrigado pela sua colaboração com isso aí hoje. Espero que tenha ajudado muita gente também hoje em casa, que está assistindo esse vídeo aí. O legal disso é que fica aí para enquanto tiver mundo, o vídeo fica, né? Aí para até Jesus voltar, né? Para as gerações também. Então vai estar daqui até Jesus voltar, ajudando pessoas a se conectar com Deus aí, tá um pouquinho mais perto dele. A todos nós, né? A todos nós. A gente encerra o pensamento com uma passagem de Hebreus que diz que cuidem para que não haja em vós um coração mau e infiel que vos apartem do Deus vivo. Então isso cabe a nós. Então, assim, de todo resumo, para quem já está caminhando essa ideia de dizer sim ao chamado de Deus e ser íntimo, cuida para que o seu coração não se endureça, né? E recomendo a leitura de Hebreus 3, 4 e por aí vai. Lê a carta toda, vai. O coração que se endurece, né? Cuida para que esse coração não se endureça e vá se apartando de Deus sem que você perceba. Mas se acontecer de se apartar, ele tem amor suficiente para restaurar, para abraçar de novo, como filho pródigo, para receber de novo, para fazer festa com a chegada. Porque antes que você deseje ser mais íntimo de Deus, ele já desejou. Se tem um desejo no seu coração, no teu coração, no meu, ou no de alguém, em ser íntimo de Deus, é porque ele já vem gritando por isso, desejando isso há muito mais tempo. Por causa do seu amor por nós, que dura para sempre. Amém. Amém. Queria agradecer também, Jonathan, agradecer ao pessoal que está nos acompanhando. Eu sou um pouco suspeito em falar do Jonathan, que ele é um grande conselheiro aí.
acho que já tá indo para uns 4, 5 anos já. Olha. Todas as vezes assim que eu tava com a cabeça a milhão e não tinha resposta, pesado, eu entrava dentro da casa dele, eu saía leve. Falava, meu Deus do céu, como que pode? Glórias a Deus, né? Apenas com uma conversa, apenas num diálogo. Porque na verdade não é você que fala, né? Não é, cara. Se fosse eu, você ia ser pesado. Graças. Olhando com os nossos olhos, se a gente observar, a gente te conhece um pouco mais de perto, né? A quantidade e a qualidade dos conselhos, a gente pensa que é um ancião de uns 60 anos. É surda, né? Dá pra apanhou aposentar. muito, né? Só que quem tá falando aí tem muito mais que 60 anos. Né? Tá explicado. É o ancião de dias, né? Então, é verdade. Eu quero agradecer também por estar com vocês. Foi muito agradável estar por aqui, ainda mais pelo assunto, né? Falar de Jesus é o melhor assunto. A gente passaria horas e dias aqui falando dele. E melhor do que falar dele é vivê-lo, né? Então que o Espírito Santo nos dê graça para que a gente viva o que nós conversamos aqui hoje e que quando a gente terminar os nossos dias, a gente termine como Jesus orou em João 17. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me. A gente não vai pedir essa glória porque é só de Jesus, mas vai pedir o que ele pediu, leva-me para junto de ti. Ou seja, Jesus quis voltar ao Pai, ele voltou ao Pai. Então que o nosso desejo seja esse. Enquanto na terra, vou terminar a obra que ele me deu para fazer. Terminando a minha função na terra, leva-me para junto de ti. Eu quero ficar junto, eu quero ficar perto, eu quero ser teu por toda a eternidade. Que Deus abençoe esse trabalho de vocês aqui. Que Deus dê amplitude, viu? Que mais pessoas sejam alcançadas e transformadas como já estão sendo. E quem sabe na eternidade vocês vão poder conhecer um pouco das multidões que Jesus transformou, curou através de um momento no sofá com Deus. Bem, esse é o foco. Esse é o foco. Muito obrigado. Pessoal de casa, aquele recadinho, se você está assistindo a gente no celular, eu duvido você dar um clique na tela, vai aparecer um joinha aí no canto esquerdo, você dá um joinha. Deixe seu like, que ajuda bastante a gente a divulgar, espalhar um pouco dessa mensagem. Se for edificante para sua vida, ajuda a edificar a vida do próximo. Fica com a gente e já sabe, né? Jesus é bom, o diabo não presta. Amém. Valeu, pessoal. Tchau, Um tchau. abraço. Graça e paz. Fiquem com Deus.